Vamos lá então, galerinha. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. E aí eu mandei no grupo lá a aula. E quem não recebeu, pede para alguém que está no grupo aqui também, que vocês vão receber a aula certinho. Só me confirma se vocês estão enxergando aqui a telinha. Estão vendo? Então, beleza. Galera, é o seguinte, na aula passada, a cinética, aí nós vamos entrar um pouco de cinemática agora, ou melhor, eu falei um pouco de cinemática, né? Vamos entrar na cinética. Eu falei um pouquinho dessa aula que estou mostrando para vocês agora. A gente vai rever como se fosse do zero aqui também, tá? Tem alguns colegas aí que são da UFG com vocês hoje. Ele é uma hora, tá? Não precisa esperar o final, não. E, bom, e aí conforme for passando a gente vai conversando um pouquinho. Se não ficar muito claro alguma coisa, vocês me perguntam e a gente vai trocando ideia. Essa aula vai demorar mais ou menos 1 hora, então lá pelas 11h20 a gente para, um pouquinho antes, um pouquinho depois, tá bom? Então, dentro dos conceitos iniciais que a gente já viu, a parte da mecânica, né? Então, é um ramo da física que analisa as ações das forças sobre as partículas e os sistemas mecânicos. Então, é um sistema que vê o movimento e a deformação dos corpos de acordo com o que entra de fora que age no corpo. Mas também existem as forças internas que agem externamente. Por exemplo, o osso, né? O osso é alguma coisa interna do nosso corpo que ele age de dentro para fora. Então, por exemplo, a gente consegue manter o corpo em pé graças à parte óssea, tá? E aí a gente tem, na biomecânica, a gente então pensa nos fatores mecânicos que têm relação com a parte biológica. Então, um estudo dos aspectos mecânicos de organismos vivos. Só lembrando, a biomecânica ela é um ramo da cinesiologia, então do estudo do movimento. Aí tem uma fração desse estudo do movimento inteiro que se chama biomecânica, tudo bem? Então essa biomecânica ela é importante então para poder estudar o funcionamento do organismo. E depende de muita coisa que acontece internamente e externamente. Então são os fatores que atuam sobre o nosso corpo. Então, ela combina mecânica com anatomia, fisiologia e histologia para poder estudar o movimento do corpo humano. Por que histologia? Porque, às vezes, também tem relação com parte microscópica do corpo. Às vezes, sempre, né? Porque todo o tecido, a gente enxerga o tecido na parte macroscópica, ele também depende da parte microscópica para o seu bom funcionamento. Então, para poder estudar esse movimento do corpo humano, então a gente usa todas essas ferramentas aqui. Então, estuda o corpo humano e seus movimentos, fundamentando-se nas leis, princípios e métodos mecânicos e conhecimentos anátomo-fisiológicos. Acaba estudando as forças internas produzidas pelos músculos e as externas que atuam sobre o corpo também, como eu falei para vocês. Na biomecânica, a gente tem a parte estática e a dinâmica, né? Então, a parte estática, ela tem relação com os sistemas em estado constante. A gente fala de maneira vulgar que eu quero dizer assim, não científica, mas a gente acaba se entendendo, né? Falar, a pessoa é muito estática, né? Então, o princípio estático é relacionado ao princípio do parado. Mas, na verdade, não é estático o parado, quer dizer, tudo que tem relação com a parte estática tem relação com a parte constante. Então, o que está parado permanece parado e o que está em movimento constante e uniforme permanece em movimento constante e uniforme. Mas é que aqui, né, no nosso mundo, não existe muito um exemplo desse. Normalmente, a parte de manter o movimento sempre entra mais na parte dos planetas, né, fora da órbita, onde não atua a gravidade, por exemplo. Mas então, aqui, assim, só em fins didáticos, a gente acaba entendendo mais fácil que a parte estática tem mais relação, ou melhor, a gente entende que tem apenas relação com a parte parada. Mas, na verdade, o estático tem relação com o estado do movimento. Se é parado, continua parado, se tem movimento, continua em movimento. E a dinâmica não, a dinâmica tem um ramo que lida com um sistema sujeito à aceleração. Então, o que está parado tende a ter um movimento,
e o que está em movimento tende a ter uma aceleração ou uma desaceleração, ou vai acelerar ou vai frear o movimento. E aí, como eu falei, a cinemática é o estudo da descrição do movimento, que considera o espaço e o tempo, então a posição, velocidade, aceleração, que a gente viu na aula passada, né? Relacionado à artrocinemática e à osteocinemática. Então, por exemplo, dentro de um plano, de um eixo, existe um movimento que tem uma velocidade, que aqui, como a gente não usa termo numérico de força, então eu não vou colocar se é a 120 por hora, se é a 20 por hora, por exemplo. Aí entraria como se fosse se está rápido ou devagar. Então, é mais uma descrição do que realmente uma parte que a gente vai mostrar a força que atua de fato. Já na cinética, não. Então, é um estudo da ação das forças associadas ao movimento. Então, eu tenho que entender qual força que atua naquele movimento. Belezinha? Bom, e aí a gente vai pensar, então, agora nos conceitos cinemáticos para análise do movimento. Então, dentro desses conceitos cinemáticos, como eu falei para vocês da outra vez, tem o movimento linear e o movimento angular. A grosso modo, então, para poder explicar melhor com imagens, em vez de ficar só lendo aqui, o que eu tenho? O movimento linear, né? Ou o movimento que eu me desloco. Então, do meu corpo, eu pulo para pegar uma barra, eu tenho um movimento que ele pode ser linear, mas curvilíneo, né? Então, eu salto, eu pego uma determinada altura e depois eu vou caindo. Mas é um movimento curvilíneo. E o movimento rotacional, que eu rodo em volta de uma barra, por exemplo. E quando eu tenho a combinação desses movimentos lineares e angulares, então toda vez que eu tenho um movimento linear, ele tem a ver com a translação. Então a translação é você imaginar, vamos pegar o carro, né, andando na rua. Ele tem um movimento linear, então ele se desloca, lógico que tem a roda dele que gira e faz ele se locomover, mas ele tem um movimento linear. Se eu pego nas nossas articulações, eu acabo observando o movimento angular. Então, a nossa articulação ela se movimenta ao longo de um eixo, que essa movimentação ao longo de um eixo acaba trazendo, então, esse movimento de rotação, tá? E é importante vocês lembrarem do movimento de rotação, que o movimento de rotação ele tem uma diferença em relação a outros movimentos, que ele vai se relacionar à variável torque, que a gente vai ver mais para frente. Então, não precisa se preocupar com isso agora. Só para poder saber o que é o movimento linear e o que é o movimento angular. E como eu falei para vocês, se eu penso no movimento do meu corpo humano, né, a pessoa se locomovendo, então se eu tento imaginar o seguinte, você está na rua, aí vendo uma pessoa caminhar de bem longe, né? Quando você vê a pessoa caminhando bem longe, na verdade você não consegue identificar, mas pensa longe mesmo. Você não consegue nem identificar quem direito é a pessoa. E aí, quando você vai observar essa pessoa, o que você consegue visualizar? Você consegue ver um borrão andando, né? Então, e aí você não consegue identificar a articulação da pessoa. Então, dependendo da distância que a pessoa está, você não sabe se ela está de bicicleta, de skate, se ela está correndo, né? Você vê só um bloco andando. Então, esse movimento retilíneo do nosso corpo, que é esse movimento que a gente está enxergando, que não sabe se é uma bicicleta, um skate ou o caminhar da pessoa, ele tem um movimento linear. Agora, se eu consigo ampliar um pouco a imagem e observar a pessoa andando, eu consigo observar que os movimentos angulares realizados pelos membros inferiores dele, por exemplo, né, dentro do movimento do quadril, do joelho e do tornozelo, então, eles fazendo ângulos, vocês podem observar aqui no movimento da marcha do indivíduo, você começa a observar que tem o contato inicial, tem a resposta da carga, tem a fase média, tem a fase de balanço, ou a fase final, quer dizer, o pré-balanço, o início do balanço, o balanço médio e o balanço final. Dependendo da literatura, vocês vão encontrar algumas variáveis nesse termo, mas na verdade quer dizer o seguinte aqui, só que é importante vocês se atenderem. Que tem um movimento retilíneo que desloca o nosso corpo inteiro, que depende do movimento angular. E esse movimento angular,
são as articulações que se movimentam. Tudo bem? E aí a gente usa conceitos cinemáticos para poder fazer análise do movimento. Então, eu falei para vocês, análise cinemática entre os planos anatômicos, né? Então, frontal, sagital, transverso. Entra os eixos também. Então, transversal, longitudinal, sagital. Entram os termos anatômicos, superior, inferior, anterior, posterior, medial, lateral, proximal, distal, superficial, profundo. E as terminologias de movimento. Então, dentro do plano, qual que é o plano e tal. Mas assim, de verdade, como eu já falei para vocês, tudo isso aqui é importante a gente entender pela parte didática da coisa. Mas quando chega na parte prática, a gente não usa muito eles, a prática de verdade no dia a dia. Porque dificilmente você vê um movimento puro sendo realizado apenas em um plano ou em apenas um eixo. Então, é um monte de planos e eixos que estão realizando o movimento naquela hora. Mas, didaticamente, a gente divide para poder ficar fácil de estudar o movimento. Porque se for levar em consideração o movimento da maneira que ele deveria ocorrer, ou que ele ocorre no dia a dia, ele ficaria muito complexo. Então, você pensa em coisas simples. A pessoa pegando um copo e levando até a boca para poder tomar água. O copo normalmente fica de um dos lados do braço. A pessoa, se ela simplesmente, se a gente simplesmente falar assim, não, ela faz um movimento de flexão do cotovelo. Se ela fizer só a flexão do cotovelo, sem ter que ajustar punho e ombro, por exemplo, ela vai jogar o copo no ombro dela, não vai levar até a boca dela. Então ela tem que ter um movimento diferente, não é um movimento tão simples. Mas a gente simplifica o movimento para poder entender a base do movimento. Mas eles sempre acontecem de uma maneira um pouco mais tridimensional, não apenas num plano, né? Então, é interessante pensar porque, por exemplo, os exercícios executados na musculação, eles normalmente são em um eixo e um plano. Dificilmente você vê o movimento acontecendo em mais de um eixo ou mais de um plano, tá? Mas isso não quer dizer que a musculação é ruim. O que eu quero dizer só é que ela não é tão funcional como os exercícios funcionais. Mas a gente tem que ter um discernimento muito importante para poder verificar que hora que é importante a gente fazer um exercício mais uniaxial, que é em um eixo só, em um plano só, comparado a movimentos de diversos eixos, né, ou mais funcionais, tá? Mas isso aí depois, quando vocês forem entrar mais em cinesiologia e entender ou cinesioterapia, quais são os movimentos que são mais importantes para eu estudar de acordo com cada indivíduo em cada momento. Então, a cinética estuda as forças que agem sobre um sistema durante o movimento e as forças aplicadas de um sistema. Então, a força é qualquer interação de impulso ou tração entre dois objetos que faz com que o objeto acelere. E essas forças são vetores caracterizados por magnitude, direção, ponto de aplicação, linha de ação e ângulo de aplicação em um determinado corpo. Então, dependendo do tipo de força, eu tenho uma descrição um pouco melhor do que simplesmente falar assim, fez uma flexão rápida. Que isso tudo é a cinemática, né? Agora a cinética entra quanto de força e velocidade foi executado por cada músculo e cada articulação. E os vetores características de uma força, né? Então tem vetor magnitude e direção, a linha de ação e ponto de aplicação e o ângulo de tração. Então, por exemplo, aqui vocês estão observando a força de atuação do bíceps para realizar a flexão de cotovelo, beleza? Só que quando você olha essa figura, a gente está facilitando a compreensão, porque eu só estou colocando a ação de um músculo em relação a uma articulação que é em relação a um osso. Quando eu começo a colocar os diversos músculos que tem mais as outras definições anatômicas e biomecânicas, começa a ficar mais complexo. Mas eu entendendo a parte básica, isso vai trazer uma estrutura muito importante para vocês construírem a terapia de vocês, tá, gente? Então é muito importante vocês entenderem, sinceramente, a parte básica da fisioterapia, ela está alicerçada em aonde, né? Onde que é o alicerce? A base forte, que vai dar sustentação para tudo na fisioterapia. É a parte de anatomia, é a parte de fisiologia. Eu, sem querer puxar a sardinha para o lado aqui da biomecânica, mas é a biomecânica, porque
Você só saber aonde está a estrutura não vai te ajudar muito. O importante é você tem que entender como ela funciona para poder tratar o paciente de uma maneira melhor. E vocês vão entender que depois, para fazer bandagem, terapia manual, colocação de eletrodo, fazer exercício, vai ficar milhões de vezes mais fácil para quem tem uma compreensão. Para quem decora o termo, o bíceps, né, o quadríceps, fala todos os nomes, é legal, é bacana. Mas você saber o nome, saber para que serve e onde funciona, vai ficar muito mais fácil para vocês atuarem como profissionais. E como eu sempre falo, o que vocês querem ser? Bons alunos ou bons profissionais? Isso vai fazer toda a diferença para vocês. E eu não estou falando que é certo um ou outro. Quem quer ser apenas bom aluno, é só estudar e decorar as coisas que vai dar certo. Para quem quer ser um bom profissional, depende da gente entender para que funciona e você ter o jogo de cintura para poder fazer a melhor coisa para o seu paciente naquele momento, tá? Então, assim, fica de boa com notas, essas coisas, que nota não diz nada, viu? Nota só que está dizendo se você está aprendendo o suficiente ou não. Mas não é que você não pode mudar essa realidade tua melhorando, estudando um pouco mais depois, viu? Então, é só uma constataçãozinha. E os vetores? Os vetores vão falar da maneira mais simples do universo possível aqui, porque se começa a colocar ângulos, coisas, eu vou mostrar para vocês também. Aí começa a complicar um pouco. Mas aqui, assim, para poder fazer uma analogia, você imaginar duas pessoas puxando uma corda aqui, assim, para puxar um barco. Ou se quiser brincar daquela cabo de guerra lá, ou não sei como chama aqui em Goiás, que fica um time para um lado e um time para o outro puxando uma corda para ver quem tem mais força. Esse somatório de forças das pessoas, que inclui a força que ela tem, mais o peso, mais a força de apreensão, mais a força que a pessoa tem de base, ela é um vetor. E eles se somam, né? Então, um vetor sobre o outro que vai se somando para puxar a força. E aqui na figura B, você tem uma pessoa empurrando uma maca para um lado e o outro para o lado contrário. E aí a maca vai acabar indo justamente para o lado da pessoa que tem mais força, ela consegue empurrar mais que o outro. Então, essas forças, elas se anulam. Então, eu tenho que pensar aqui, né? Então, a força do exemplo lá do barco, elas se somam e essas se anulam. E aí, quando eu tenho uma força paralela, ou, desculpa, perpendicular, forma um ângulo de 90 graus, quando forma um ângulo, aí eu tenho uma força resultante. Então, se eu tenho uma pessoa que puxa o barco para o lado da Terra e o outro para o lado desse deckzinho, eu tenho uma força resultante. Tá, mas você está falando de barco, biomecânica, tá? Isso também é biomecânica, tá? Mas assim, dentro do nosso corpo também existem os exemplos. Então, por exemplo, nosso deltoide. Nosso deltoide, ele ajuda a realizar qual movimento, né? Quais movimentos, por exemplo? Então, só para vocês pensarem um pouquinho. Tem o movimento além do movimento de abdução, o deltoide também tem ele ajuda a realizar quais movimentos? Gostaria que vocês ou falassem no microfone ou escrevessem aí. Vamos lá, povo. Isso, Isabela. Flexão e extensão. Então, ele também colabora. Mas quem faz a flexão e quem faz a extensão não são outros músculos? Perfeito, são outros músculos também. É aí que na fisioterapia a gente tem que lembrar do também. Porque muitas vezes não é um ou outro. Muitas vezes é um e ou outro. Isso a gente tem que lembrar. Porque não é porque ele faz a abdução, ele colabora com a flexão e a extensão do nosso braço. E aí, se eu pensar aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho um eixo de movimento para um lado, tenho um vetor para o outro lado, e aqui no meio eu tenho a força resultante dos vetores de força. Porque se eu ativar mais a fibra anterior, esse braço vai fazer mais flexão. E se eu ativar mais as fibras posteriores, ele vai tender a fazer mais uma extensão. Então, se eu ativo os dois ao mesmo tempo, e mais as fibras médias, eu acabo fazendo uma abdução. E aqui tem como, biomecanicamente, a gente pegar e fazer a somatória dessas forças aí e chegar na resultante. Mas isso é para quem trabalha muito com pesquisa. Mas é importante porque
Às vezes a pessoa quer ficar trabalhando o ombro do caboquinho só fazendo abdução e esquece que faz a extensão e a flexão. Então a pergunta fica o seguinte: ah, mas ele tem fraqueza para fazer abdução. Tá, mas se também a abdução é a força resultante da flexão e da extensão, por que é que você não quer fazer um trabalho para flexão e para extensão? Porque você está conseguindo entender que quando eu trabalho os dois, um de cada lado, a força resultante é no meio, então às vezes eu conseguindo trabalhar mais a flexão e a extensão, eu consigo ganhar a abdução. Então é uma maneira que a gente começa a pensar de maneira mais inteligente em relação ao paciente que a gente tem. E aí a gente tem, quem gosta de conta, né? O Braulio e a Jaciele que também adoram conta, dá para fazer a conta dentro do seno, do cosseno da tangente, ou da cotangente da secante e da cossecante para poder saber como é que a gente vai fazer o cálculo da força resultante. Mas de verdade, gente, isso aqui é para quem quer se aprofundar muito em biomecânica, quase não é utilizado, é mais para boa compreensão de vocês. Então a gente usa mais os exemplos quando o ângulo é 0 ou 180 ou 90 graus para facilitar a compreensão, tá? Mas só para vocês lembrarem e refletir sobre o paciente. Então, aqui assim, ó, é um exemplo que eu gosto de dar, porque a gente usa as forças resultantes para poder fazer o cálculo de qual que é a força, né? Aqui no caso está em newtons, mas essa força aqui ela pode ser, por exemplo, em quilos ou outra força, qualquer unidade. Então, toda vez que eu tenho uma somatória de 5 newtons, 7 newtons, 10 newtons, eu posso somar essas forças que tem uma resultante de 22 newtons. Aqui, ó, no caso, eu tenho uma força lá na diagonal para a direita, outra na diagonal para a direita e uma na diagonal abaixo para a esquerda. Então, essa força aqui, por exemplo, 5, mais essa aqui de 7, e mais essa de 4, ela dá 8 newtons. Por que será, né? Porque olha aqui, ó, 5 mais 7, as duas elas são somadas, porque elas estão indo na mesma direção, no mesmo sentido. Então, essa é mais essa. Né? Então, essa mais essa dá 12, né? E aí, quando eu vou colocar essa aqui na reta, o que acontece? Ela vai no sentido contrário. Então, eu tiro 4 newton desse 12. Então, por isso que fica 8. Aqui, ó, essas regras, quando a gente trabalha com papel quadriculado, porque tem uma informação muito importante para passar para vocês. Em biomecânica, quando eu desenho uma reta, e ela tem, então, ela tem uma linha, ela tem uma seta apontando para algum lugar. Então, o que ela me mostra? Ela mostra que ela tem uma orientação sentido, e o tamanho dessa seta quer dizer que ela tem uma grandeza. Então, quanto maior a seta, maior a grandeza. Ou seja, quanto maior a seta, maior a força. Então, quando a gente vai desenhar alguma coisa usando conceitos biomecânicos, qualquer seta que vocês forem desenhar no papel, vocês têm que pensar que essa seta serve para indicar a quantidade de força aplicada. Então, se a seta é pequena, então eu entendo que a pessoa está querendo dizer que ela está aplicando pouca força. Se a seta é grande, quer dizer que a força aplicada é maior do que a outra, tá? Então, isso é importante a gente saber. E aqui, assim, quando tem várias setas para tudo quanto é lado, como que a gente faz para chegar na resultante aqui? E essa aqui também. Tem uma regrinha, que eu aprendi isso lá no meu ensino médio, faz tempo, viu? Que quer dizer assim, né? Que toda... A cabecinha de um é na bundinha do outro. Então, toda vez que tem uma seta aqui, ó, tem essa seta, então eu vou pegar a bundinha dessa aqui e colocar, ligar aqui, ó. Então vai ficar bem nesse desenho, ó. Tá vendo? A letra A e a B. E aí a resultante sempre vai ser bunda com bunda e cabeça com cabeça. Toda vez que for fazer isso aqui, quando eu faço um papel quadriculado, levando em consideração o tamanho exato de cada e a angulação de cada setinha que tem, né, que é cada vetor, eu consigo descobrir qual que é a força resultante. Então, ó, A, o B, então, ó, A e B. Tá vendo que eles são igualzinhos? A letra C, o vetor C, então tá aqui, ó, também. E a letra D tá aqui. E aí, quando eu faço a ligação do começo de um com o final do outro, que fala que é da bundinha com a cabecinha,
aí dá a resultante. E o interessante é que se você transforma essas medidas aqui em centímetros, então vamos supor que essa aqui tem 5 centímetros. Essa aqui é menor, então vamos supor que tem 4. Então o que eu poderia falar? Que essa aqui, em unidades, né, 5 essa é 4, essa também é 4, e essa aqui também é 4. Então eu consigo pegar e desenhá-lo do tamanho exato, exato. E conforme eu faço isso no papel quadriculado, a resultante que dá ali, eu respeitando o tamanho da seta, a orientação, que entra a angulação e tudo, a resultante, ela me mostra a resultante real mesmo, viu? E aí a gente vai entrar um pouquinho nas leis de Newton, né, o famoso Newton. Que aí entra a primeira lei. A primeira lei de Newton, aí fala que é a lei da inércia, né? Então, todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Quem já andou de busão conhece essa lei da inércia, né? Você está lá de buenas, em linha reta, de repente, o motorista resolve virar o busão, só que parece que o teu corpo resolve ir em linha reta ainda, né? Ele atravessa do outro lado do busão por conta dessa lei da inércia. Você está parado lá de buenas, aí de repente ele faz a curva e o teu corpo vai para o outro lado. Ou você dá uma brecada, você quase cai no colo do motorista, né? Tão rápido que ele breca de vez em quando, né? Tem gente que tá com saudade mesmo do busão. Mas quando vocês voltarem a andar de ônibus um dia, vocês vão lembrar da lei da inércia. Isso quando o celular não cai no chão, né? E aí o busão começa a virar para um lado para o outro e o celular fica sambando no chão, fica rolando lá no. Ou a marmita cai, aí é só o povo correndo, parece cercando galinha dentro do busão. Aí a inércia, então, ela é adimensional, ela não tem dimensão, mas quanto maior é a massa do objeto, maior é a sua inércia e maior é a dificuldade de movê-lo. Então, a inércia ela é diretamente proporcional à massa. O que isso quer dizer? Que quanto mais pesado é o objeto, mais difícil é de tirar ele do lugar. E se você está andando em uma linha reta, né, com uma velocidade constante, para você virar esse objeto, ele é muito mais difícil. Usando o busão também e o carro é a mesma coisa, né? Para fazer a curva com o ônibus, se você fizer a mesma curva que você faz com o carro, você capota o busão. Por que ele capota? Porque ele é muito pesado e ele quer seguir em linha reta. E aí, se você não respeitar essa linha dele, ele acaba capotando. Então, é muito difícil de fazer uma curva com um ônibus ou uma curva com um caminhão, porque ele leva em consideração muito essa lei da inércia, tá? Lógico que vai depender de eixo, de qualidade e tal, mas, enfim, é mais ou menos isso. Então, esse equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico, e aí entra mantendo a velocidade constante ou não, então ele depende então da soma de todas as forças de um corpo que acontece. E quando essa soma das forças é igual a zero, então o delta da força, a somatória das forças, né? E o delta do deslocamento aqui é igual a zero, então quer dizer que o objeto não se mexe. Então aqui nesse exemplinho que tem uma pedra aqui desenhada, né? E aí tem uma corda amarrada na pedra, tem um cara puxando. Por que a pedra não se mexe? Porque a força que ele está executando para poder tirar a pedra do lugar, ela não consegue ganhar da inércia da pedra, do peso da pedra. E aí ele puxa, a força que ele executa aqui, somado à resistência que a pedra faz, acaba sendo zero, porque não tem movimento, não tem nada, tá? Então, para a galera que é PhD aí, por isso que é mais difícil de movimentar alguém que é muito pesado e que ele está muito parado. E aí eu eu gosto de fazer essa reflexão das leis de Newton com a nossa vida, né? Porque a nossa vida justamente é essa. Quem fica muito tempo parado, para depois começar a se movimentar, o gasto de força que a pessoa tem é muito grande. E do mesmo jeito, a hora que a pessoa começa a se mexer na vida, começa a se movimentar e dar certo na vida, para você parar essa pessoa é muito difícil. E aí vai muito da zona de conforto que cada um tem,
tá? Então eu coloco sempre isso para o pessoal refletir um pouco, como é que está a sua inércia. É lógico que tem a inércia graças à pandemia, mas você pode ter certeza que tem gente aproveitando muito esses momentos para poder aprender cada vez mais. Então tem que ver como é que a gente pode se comportar em relação a isso. Então, uma chargezinha do Garfield e do Snoopy, né? Que aí, ó, isso aqui, essa chargezinha de cima aqui é vocês no busão. O busão tá acelerando, de repente dá aquela brecada, vai todo mundo para frente e o busão para também depois. E o Garfield, né? Então, isso aqui é antigo, não sei se você já viu alguma vez. Aí o dono do Garfield, que é esse gatinho amarelo aqui, fala: você é preguiçoso. Ele falou: não, estou conduzindo uma experiência científica. Ele falou: não, você é preguiçoso. Eu estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Ele falou: corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. O Garfield só gosta de dormir e comer. Lasanha. A lei da aceleração. A lei da aceleração fala que a mudança de movimento é proporcional à força incidente. E tal mudança ocorre na direção da linha reta a qual a força incidiu. É bonito falar tudo isso aqui, né? Mas essa aqui explica bastante a força. Então, a força ela depende da massa e da aceleração, tá? A força sempre dada em Newton, a massa dada em quilograma. E aqui, assim, a gente fala de maneira errada, mas todo mundo se comunica de maneira entendível, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai na farmácia medir o nosso peso, ver quando a gente está pesando, na verdade, a gente vai verificar a nossa massa. A gente não vê o peso, tá? O peso é dado em Newton e a massa é dada em quilos. Mas quando a gente fala, todo mundo se entende em relação a isso. Mas quando a gente tem que entender que quando fala de biomecânica, quando a pessoa está falando em massa ou fala em peso, são grandezas proporcionais, mas só que o número, a letra que vem depois, que é dada em Newton ou quilo, isso significa uma grande diferença. Então, falar que a pessoa tem um peso de 90 e uma massa de 90, não quer dizer que as duas coisas representam 90 quilos, porque 90 newtons é bem menos do que 90 quilos, porque depende um pouco da aceleração. Bom, aí a força é dada da tração ou impulsão agindo sobre um corpo, que é dada em Newton também. E aí tem umas coisas que acontecem que só dá para prejudicar nós, né, quando vai estudar. Porque dependendo do sistema que você usa, o sistema inglês, por exemplo, costuma usar libra, né, que é mais ou menos 0,045 quilos uma libra, que dá mais ou menos 4,45 newtons, tá? Então, por exemplo, no CrossFit, né, quem é fã do CrossFit, quando você vai pegar as medidas que eles usam, é do sistema inglês, normalmente. Aí você fala, não sei quantas libras que pesa a barra, não sei quantas libras E aí, aquele número que tem, normalmente é dado em libra, não é dado em newtons, tá? Por isso tem que ver. Às vezes você fica lá achando que, nossa, coloquei lá 100 libras, né? E aí, quando você vai ver, é 45 quilos o negócio. Então, 100 libras, você acha que é 100 quilos, mas não é. E a força resultante, ela mostra o efeito total de várias forças atuantes em um sistema. E dessa forma ela representa a soma de todas as forças atuantes desse sistema. E a terceira lei de Newton, a lei da ação e da reação. Então, para toda ação, há uma reação igual e oposta. Então, as ações mútuas de dois corpos sobre um outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Então, a direção e a intensidade da força é a mesma, mas no sentido oposto. Então, um exemplo clássico que tem quando fala de física, de biomecânica, é esse exemplo aqui embaixo, do lado esquerdo, das duas patinadoras, né? Então, quem já andou de patins sobre o gelo, ou até esse patins inline mesmo aí, você sabe que se você estiver na frente da parede e empurrar a parede que te empurra de volta, né? E você começa a andar para trás. E dependendo de quanto mais força você coloca, isso também acontece. E quando tem dois patinadores, conforme um empurra o outro com mais força, o que empurra com mais força, ele é empurrado para trás com mais força. Então, sempre existe uma força do nosso peso contra uma reação do chão, por exemplo. Para quem anda e corre, como que a gente acaba se locomovendo? Quando eu dou um passo que eu uso os meus membros inferiores, né? Então, a panturrilha, tudo que eu vou utilizar, o que eu faço, na verdade, é o seguinte:
eu pego o meu pé e empurro o meu pé contra o chão. E como o chão tem um peso muito maior do que o nosso, né? Tem uma massa muito maior, então essa massa me empurra na direção oposta que eu estou empurrando ele, com a mesma força que eu fiz. Então, quem anda e corre, é interessante começar a pensar isso. Depois eu até faço um convite para vocês pensarem na próxima vez que vocês forem andar ou caminhar em algum lugar ou correr. Se concentra em empurrar o chão. A hora que você começa a empurrar mais o chão, você vai começar a perceber a tua musculatura de maneira um pouquinho diferente. Você vai conseguir identificar melhor o teu glúteo, tua musculatura extensora, tá? É bem engraçado isso. E é engraçado que quando a gente começa a trabalhar dessa maneira, a gente começa a trabalhar muito na conscientização corporal do indivíduo para os trabalhos com exercício. Então, quem trabalha com pilates, não adianta você pegar e falar para a pessoa, faz flexão do braço, né? Tem que pegar, ou a musculação que seja. A hora que você começa a pensar que você está empurrando a barra, né? Você está colocando a tua mão contra uma barra, empurrando ela, ou puxando aquela barra, ou fazendo exercício, a pessoa ela se conscientiza melhor do exercício, isso é bem interessante também. E aí o tipo de força que tem, né? Então a força peso, que é dada em newtons, é uma força de atração da Terra sobre um objeto ou um corpo. Então o peso, ele é dado pela nossa massa vezes a gravidade. A gravidade é mais ou menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então tudo isso que depende da nossa massa, que a gente vai calcular. Aí quando o Garfield fala também, né? O dono dele fala pro Garfield, você tá muito gordo. Tá, tô ouvindo, né? Quero que você perca peso, viu bem? Ele falou, né? E aonde você vai? Ele falou, vou para um planeta onde a gravidade seja menor. Porque a nossa massa é dada em quilos. Então, quando eu subo na balança, eu vejo em quilos. E o peso depende da gravidade. Então, quando eu coloco a gravidade, isso muda um pouco. Então, dá uma olhada aqui, por exemplo, que eu vou falar no próximo slide. Então, essas forças de contato que existem, então depende um pouco, né? O empuxo ou tração de um objeto em um contato ou outro. Raquete de tênis batendo na bolinha, o toque do pé no chão. Então, eu tenho uma força de contato, realmente. Eu tenho uma força de reação ao solo. Então, quando eu vou andar, por exemplo, eu tenho uma força de reação articular. Porque aí começa a complicar. Na hora que eu penso na minha articulação, eu tenho que pensar que toda vez que eu vou caminhar, por exemplo, ou fazer um movimento qualquer, eu também tenho a força de uma articulação sobre a outra, tá? E aí é interessante que essa força também pode ser chamada de atrito algumas vezes, e dependendo do tipo de força, eu começo a ter lesão na minha articulação, porque essa força de reação articular, quando eu penso no joelho, dependendo do joelho da pessoa, se ela é mais valgo ou varo, eu vou ter uma força de compensação articular mais no compartimento interno ou externo do joelho, daquele platô tibial. E ele pode se machucar mais ou menos, dependendo, por exemplo, do tipo de joelho que a pessoa tem. Tem a resistência dos fluidos, tem as forças inerciais musculares e elásticas também, que a gente vai ver mais para frente no outro módulo. E tem também as forças de não contato. Força de não contato é aquela força que não toca no objeto, mas que tem uma força atuante. Então, por exemplo, a força da gravidade. Então, o G, né, que é dado a força da gravidade, que ele é mais ou menos 9,7803 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, mais ou menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. E aí, o G, ele é dado, quem gosta de avião ou de corrida de carro, por exemplo, essas coisas, o pessoal fala muito assim, que quando faz curva, ou quando vai dar um looping com o avião, ou quem já viu montanha-russa lá, assim, que vai fazer o looping, sobe bastante, desce, e de repente começa a subir de novo, eles falam que faz uma força de 2G, 4G, 3G, 10G. O que significa esse G? O G significa que a força exercida no teu corpo, na tua massa, naquele momento, ele é tipo 2G. 2G quer dizer que é 2 vezes maior do que a força da gravidade. 4G, 4 vezes maior do que a força da gravidade. Então, se é um 2G, se você pesa, por exemplo, 50 quilos, o teu peso vai para 100.
né, a tua massa ali, assim. Na verdade é peso porque usa a força da gravidade para calcular. Se a pessoa é submetida a uma força de 10G, de 50 quilos vai para 500 quilos, né? Que é proporcionalmente. Então, dos 50 quilos que seriam 500 newtons, vai para 5.000 newtons. Então, aumenta bastante de acordo com o G e de acordo com a atividade que a pessoa realiza. E existe a lei da gravitação universal, que todos os corpos se atraem mutuamente. E essa força de atração ela é proporcional às massas dos corpos envolvidos e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. É tudo muito bonito, mas para entender a gente quase não usa isso em biomecânica tradicional, mas a força mais fácil de entender quando a gente vê essa conta da lei da gravitação universal é, por exemplo, o sistema solar, que todos os corpos eles acabam orbitando ao redor do Sol, porque o Sol é o corpo com a maior massa que tem no nosso sistema, e aí existe uma atração do Sol pelo planeta Terra, por exemplo, e da Terra pelo Sol. E lógico que a força de atração do Sol acaba sendo maior, porque ele é maior do que a Terra, né? Mas leva em consideração essa força de gravidade mais a massa. E quando quem trabalha já com a parte da física, com experimentos, vamos imaginar, por exemplo, uma mesa de bilhar, tem todas aquelas bolinhas lá, né, coloridas. A força de atração que cada bolinha tem depende da massa e da distância que uma está sobre a outra. Então, quando começa, como eu falei assim, quando quer pensar um pouco mais propriamente na profundidade da biomecânica, aí o bicho começa a pegar um pouco mais, porque aí depende muito mais de conhecimentos da física pura mesmo, que aí fica mais difícil de explicar. E por isso que a gente trabalha sempre com a divisão dos corpos, né? Então, eu trabalho com um corpo, depois o outro corpo, porque quando começa a misturar muita coisa, aí fica bem difícil de fazer esse cálculo. Aí o peso e a massa, né? Então, aqui dando alguns exemplos. Então, o peso é uma força invisível que atrai os corpos para a superfície da Terra devido à gravidade. Dessa forma, nosso peso varia de acordo com o valor da gravidade, diferente de outros planetas e satélites naturais do sistema. Então, a massa é a quantidade de matéria presente num corpo. E dizemos que a massa de uma pessoa é a mesma em qualquer lugar. Só que, lógico que a gravidade, ó, se vocês olharem, aqui é a força da gravidade em cada planeta. Então, aqui na Terra, a gente tem mais ou menos 9,8, né? Metro por segundo ao quadrado de força gravitacional. Olha o Sol, 274. Então, se fosse possível habitar o Sol, possivelmente com a nossa estrutura óssea, a gente morreria esmagado por nosso corpo mesmo, não conseguiria ficar em pé no lugar. Cadê? Saturno, mais ou menos 9,05. A Terra, 9,8. A Lua, né? Tão famosa a Lua. Então, a Lua, 1,67. Então, ela é quase que 10 vezes menor. Então, por isso que quando você vê vídeo de astronauta lá na Lua, eles estão meio que flutuando. Porque a gente fica muito mais leve, no sentido de subir na balança, né? Porque a força gravitacional é muito menor. Marte, 3,72. Lá também fica tudo muito mais leve para poder fazer os movimentos. E exige uma certa adaptação. Ah, mas isso é bom ou ruim? Tudo na vida depende, né? Porque depois, eu já comentei isso com vocês, mas quando eu for falar sobre osso, vocês vão perceber que quanto menor a ação gravitacional, ou seja, quanto menor o impacto que eu causo no meu corpo, maior a perda óssea. Se eu tenho ou melhor dizendo, eu absorvo menos osso. Se eu absorvo menos osso, e com o envelhecimento é normal a gente perder osso, e eu absorvi menos, o risco de osteoporose é muito maior. Por isso que tem muito estudo que eles estudam até o piloto. Se vocês puderem procurar depois na internet exercício dos astronautas em gravidade zero, né, não aqui na Terra, vocês vão ver que eles usam muito elástico, eles correm na esteira, mas tem um elástico que é preso na cintura deles, e esse elástico joga eles contra o chão, porque imagina correr na esteira sem gravidade. Você dá o primeiro passo e aí você é jogado para cima, né? Então tem que jogar alguma força elástica te empurra para baixo, e aí a pessoa consegue correr, porque senão e se ela não faz isso durante os meses, ela perde massa óssea e perde muita massa muscular também.
e quando eles chegam na Terra, aí você imagina, a gravidade lá é quase nula, né? E aí quando acontece isso, a pessoa ela acaba tendo complicações ósseas aqui. O Brown está falando, né, que o interessante é como o corpo se adapta às demandas de força que colocamos sobre ele, que é justamente isso. Falam muito isso em osso, depois quando for falar, é interessante porque o corpo, tem uma frase que eu sempre repito isso, e até que me prove do contrário, eu vou falar eternamente e várias vezes na minha vida. O ser humano, o corpo humano, ele gosta de desafio, né? O que quer dizer desafio? Quer dizer que, de acordo com você está naquela tua constante, na tua inércia, seja lá naquela inércia movimentando ou parado, né? A gente comentou. O corpo ele só vai reagir se você colocar alguma coisa a mais para ele, algum desafio a mais. Senão ele vai ficar sempre igual. Ou ele começa a entender que para que eu vou segurar massa muscular ou massa óssea? Porque se eu não estou usando, é um gasto energético à toa. Então o corpo ele gosta de desafio, tá? Então o osso, você consegue absorver mais osso, que é o cálcio, ou manter ele para quem é mais velho, né? Porque a perda é normal, se você faz alguma coisa que demanda movimento ou a compressão ali, que é o desafio do corpo para que se mantenha. O músculo, você só vai manter seu músculo, ou você só vai ganhar massa muscular se você se desafiar. Se você ganhar massa muscular e mantiver sempre os mesmos exercícios, por exemplo, o que vai acontecer com você é que você vai começar a perder massa, porque o corpo ele vai entender que você não precisa de tudo aquilo, tá? E o legal é que massa encefálica é a mesma coisa. Massa encefálica a gente só mantém se a gente usa. Se a gente não usa, a gente perde, tá? Esses dias até vi um trabalho do pessoal falando, era um trabalho americano, mas serve para cá também, a mesma coisa. Eles falam assim que lá nos Estados Unidos, os alunos, quando eles saem de férias, eles voltam com uma capacidade intelectual de 25 a 30% menor do que quando eles estão em aula normal, tá? Então, imagina a pandemia, né? Mas 60 dias, um monte de gente parada. O como que a gente não começa a se sentir mais burro. Mas a sensação não é só uma sensação, não, viu? Para quem não está estudando, ela é real. Porque você começa a perder conhecimento se você não se desafia ou faz ele para poder manter, viu? E vamos lá. E as forças de reação com o solo. Então, é uma força proporcional pela superfície onde a pessoa está se movendo e é um vetor onde se pode ser decomposto em componentes. Então, vertical para cima e para baixo, anterior posterior para frente e para trás e médio lateral de um lado para o outro. E esses dois últimos componentes, eles agem paralelamente, né? Então, o anterior posterior, médio lateral. E são componentes de atrito e geram cisalhamento na superfície. Então, por exemplo, quando a gente vai andar, se eu pensar mecanicamente, até parece que eu coloco um pé na frente e simplesmente empurro o chão para trás. Mas toda vez que eu começo a andar, se vocês olharem na figura aqui, ó, no pé dele, além dele puxar, empurrar o chão para trás, a gente tem uma tendência a empurrar ele um pouco na diagonal para trás aqui também. Então não é só para posterior, ele é para posterior e para lateral também. Tanto que quando você observar alguém andando de frente para você, você vai notar que a pessoa ela se desloca levemente de um lado para o outro lado. Então a gente empurra o nosso corpo para frente e para o meio, né? Ou seja, a força que eu uso no chão é para trás e para o lado. E sempre a força vai ser uma reação contrária, então eu vou acabar indo para frente e um pouco para o meio. Então eu vou me deslocando para um lado e para o outro de acordo com conforme eu vou andando, que é comum isso. Então, a força da reação articular, então é a força resultante agindo através da articulação. Então, além da força do meu pé que eu empurro o chão, eu vou ter uma força de atrito ou cisalhamento aqui na articulação, que é normal, e esse cisalhamento ou atrito ele vai acontecer de maneira menor graças aos ligamentos, tendões e músculos que envolvem essa região, mas ao mesmo tempo vai ter essa força de compressão e uma força de reação articular, tá? E aí, gente, essas forças, entendam que elas são extremamente benéficas. Elas têm que acontecer. Quando for falar de articulação para vocês, vocês vão entender isso melhor, mas só grava isso por enquanto. Vocês vão entender o quanto que o movimento é benéfico para o corpo. Movimento é vida. Movimento é vida. Movimento é saúde.
Ficar parado é morte, é doença, tá? Entendam isso. E é lógico que não é simplesmente, já que movimento é vida, eu vou sair andando, tipo Forrest Gump, né? Andar 70 quilômetros, nunca andei na minha vida, vou resolver andar. Você vai se machucar se você fizer isso. Então a gente tem que ir aos poucos e ganhando e sempre fazendo coisas que a gente não fazia, né? Então ganhando cada vez mais. A gente se provoca, né, internamente, a gente se desafia. O atrito, viu, gente? Vou só citar essas fórmulas, essas coisas, porque o objetivo não é decorar, é só para poder citar aqui, para quem veio convidado, é uma aula para deixar o pessoal ativo mesmo, principalmente a galera da biomecânica da UFJ, e o restante foi convidado a participar aqui também, com o maior carinho, assim, para poder relembrar, de repente, algumas coisas, tá? Então, eu não vou ficar me atendo muito a fórmulas, essas coisas, só para poder relembrar a parte conceitual mesmo. Então, o atrito é a força que atua paralelamente na interface da superfície, em contato na direção oposta àquela do movimento atual ou do movimento iminente. Movimento iminente é aquele que está para acontecer. Mas como assim, professor? Uai, quando você está parado, você não está se movimentando ainda. Quando você resolve fazer um movimento, o teu pé ele começa a gerar uma certa força e atrito no chão para que o movimento ocorra. Então, o movimento iminente, né, tudo que é iminente, é que ele está prestes a acontecer. Mais um pouquinho ele acontece, mas ele é logo antes de acontecer. Ou seja, o ficar parado não quer dizer que você não está fazendo força. Porque imagina você em pé. A tua musculatura tem que ficar contraída para você manter aquela postura, tá? Então, tem esse atrito, ele depende do coeficiente de atrito, que essa letrinha chama μ, e da força normal, N. Então, a força normal é uma que vai contra o chão. A gente vai ver no próximo slide. Então, que essa força de atrito aqui, ela depende do coeficiente de atrito mais a normal. Então, ela atua perpendicularmente das duas superfícies de contato, tá? E aí tem esse atrito estático, e o estático máximo e o cinético. O estático é, estou parado e realizo um atrito contra o chão. O estático máximo é o máximo de atrito que eu gero no movimento iminente, né? Então, antes de realizar o movimento. E o cinético é o atrito que existe durante a movimentação. Então, por exemplo, se eu tenho um bloco aqui, um corpo, e eu tenho uma força de tração empurrando o bloco aqui para a direita. A força de atrito vai ser oposta, do mesmo tamanho da força de tração, enquanto o objeto está parado, tá? E aí depois ele começa a ter uma movimentação. Aí a força de atrito, conforme o objeto está... Imagina, já fez mudança em casa, né? Ou faxina. Você começa a empurrar mobiliário, né? Fazer essas coisas. Então, quando eu tenho uma força, começa a empurrar o objeto não se movimenta, essa força de atrito estático, ele começa a subir. Até o momento, que é o instante do movimento, que é o movimento iminente aqui, ó. Ele sobe até um certo momento, de repente, quando existe o movimento, esse atrito ele cai, opa, e aí ele permanece igual enquanto o movimento é constante. Então sempre é mais difícil de tirar o objeto do lugar, mas depois que ele sai do lugar, fica mais fácil manter ele em movimento. Igual quem já deu tranco em carro, já foi empurrar carro, já acabou gasolina, alguma coisa. Para tirar o carro do lugar é um sacrifício, mas depois que ele sai, aí você consegue empurrar ele um pouco mais fácil. As forças musculares, né? Então, ela depende do ângulo, da direção, do local de inserção da fibra muscular, e aí vai fazer a nossa articulação fazer um giro, né? Em torno de um eixo. Então, também a força muscular, ela usa essas grandezas também. E aí eu tenho, então, aqui são conceitos importantes da parte biomecânica, que ela leva em consideração o quê? O pivô ou o eixo de rotação, que trazendo aqui para a biomecânica é a nossa articulação. Aí eu tenho um braço-momento. Braço-momento, gente, é a distância do eixo até o ponto de aplicação da força que eu estou realizando. Tá? Então, aqui no caso, o braço-momento, eu tenho o braço-momento da força, que é aqui, ó, tem o eixo do cotovelo, até o lugar que eu aplico minha força aqui no meu braço, que é o bíceps, né? E aí eu tenho também o peso do braço e o peso do objeto que eu seguro. Então eu tenho mais um braço-momento aqui, ó, que vai do eixo até o peso do meu braço, e tem um eixo até aqui no halter, até o objeto que eu estou segurando com a minha mão. Na cinemática angular,
eu tenho, então, um movimento de translação quando eu estou empurrando uma cadeira de rodas, por exemplo. Se eu empurro a cadeira de rodas numa direção, tem um movimento de translação. As duas forças da mesma maneira. Quando eu faço uma aplicação de uma força de um lado apenas e do outro não, eu faço um movimento de rotação com translação. Então, a cadeira de roda roda, né, para um dos lados, ela gira para um dos lados, tá? Então, é uma cinemática que tem relação com o movimento angular. E aí entra o tal do torque, né, o movimento de força, que é o momento de força. Momento de força ou torque são iguais. E aí, é o seguinte, vou explicar a primeira parte teórica, a gente vai para a imagem aqui. Então, o torque é uma tendência de uma força causar rotação em torno de um eixo. Ou seja, todo movimento rotacional tem relação com o torque. E esse torque, ó, ele tem relação com a força e a distância. Então, quando a gente fala de torque, eu não posso fazer uma relação apenas com a força. Ah, tem um torque maior, quer dizer que tem uma força maior. Porque a força é uma unidade do torque relacionado com a distância. E que distância que é essa? Essa distância aqui, ó, que está na fórmula, é a distância do local de aplicação da força até o eixo, tá? Aqui, então tenta imaginar. Quem já usou chave de fenda, chave inglesa, algum tipo de chave, na verdade, quanto mais distante você pega do eixo, mais fácil é de girar, tá? Talvez pela precisão, a gente tenha um costume de segurar mais próximo. Quem já trocou pneu de carro, por exemplo, ou quem já foi num borracheiro, não sei se vocês perceberam, a chave que eles usam no borracheiro, eles usam uma alavanca, né, um cano, para deixar aquilo muito maior do que o tamanho normal. Porque a hora que eles deixam maior, o que eles fazem é o seguinte, ao invés de aplicar a força próxima, eles aplicam mais distante. E aí a força, o torque que eles vão utilizar é muito maior. A força acaba sendo menor. Eles aplicam um torque maior, mas com uma força menor. Agora a chave, aquela chave de roda que a gente usa, ela é pequenininha para poder caber no porta-mala do carro, né? Porque imagina, parece um taco de beisebol o negócio, vai ficar muito grande, fica muito ruim de usar, viu? Mas então a gente tem que pensar o seguinte, quando eu uso um sistema de alavanca, isso aqui já entra dentro das alavancas, né? Quando eu uso um sistema de alavanca, quanto mais distante o seguro do eixo, mais fácil é eu fazer o movimento. E mais para frente vocês vão entendendo um pouco melhor sobre isso. Outro exemplo aqui, ó. Então, centro da articulação, eu tenho aqui, aí eu tenho o ponto de aplicação da linha de tração aqui do bíceps. Então, faz de conta que aqui é um cotovelo, né? Então, essa distância do eixo até o ponto de aplicação da força é o braço-momento, tá? Então, quanto mais distante aqui, eu tenho um braço-momento maior. E quanto mais pertinho, eu tenho um braço-momento menor. E olha que curioso, né? O corpo humano, nessa parte biomecânica dele, o que acontece? Ah, tem um detalhe aqui, ó. Essa distância que entra aqui na parte inicial, essa distância que está colocada aqui é sempre uma distância perpendicular ao eixo, tá? É uma distância perpendicular ao eixo. E aí, ó, quanto maior é o braço do momento, ou o braço do torque, maior é o torque geral também. Então, estão vendo aqui, o torque se relaciona com a força e com a distância. Então, para eu aumentar o torque, ou eu aumento a força aplicada, ou eu aumento a distância. Então, se eu quero fazer um torque, eu aplico uma força aqui, com uma força maior, ou então eu aplico uma força mais distante do eixo, com uma força menor. Aí vocês vão começar a entender, já viram em academia, na musculação, aquela galera que faz aquela cadeira extensora, não sei se vocês já foram na academia alguma vez na vida, mas tem aquela cadeira extensora, né? E aí, quanto mais distante você coloca aquela barrinha que vai no teu pé, então quanto mais distante você coloca, você está colocando mais para cá, né? Fica mais longe do eixo. Quer dizer que a força que você aplica é menor. E quanto mais próximo que fica, aí fica mais próximo do eixo ainda. Então isso muda um pouco. Isso a gente vai ver mais para frente depois quando fala de músculo, tá? E aqui, ó, tá falando para vocês da biomecânica. Então é distância perpendicular, né? Então, ó, teoricamente não, na prática mesmo,
o bíceps, a inserção dele não muda, ele sempre vai continuar a mesma distância do eixo. Só que aqui, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, eu penso aqui, ó, desse ponto aqui, bem do eixo, nessa figura do meio, até o ponto de aplicação do bíceps, eu tenho uma distância. Quando eu faço a extensão, se eu meço perpendicularmente, essa distância que eu tenho daqui, ó, desse ponto, se eu medir daqui até aqui, ou daqui até aqui, assim, ó, na distância normal, anatômica, a distância é igual, mas como é perpendicular, é essa distância aqui que eu tenho que medir. Então, essa distância, quando eu estou com o braço em extensão, ela acaba sendo menor do que essa. E quando eu estou com flexão total, também ela é menor, porque eu tenho aqui, ó, de novo, essa distância desse ponto do eixo até aqui, ela é igual a essa aqui e a essa aqui. Tanto em extensão, como 90 graus, como mais de 90 graus. Só que quando eu penso que é uma distância perpendicular, o que acontece? Eu tenho que pensar que ela está inserida aqui em cima. Então, eu tenho que aumentar essa linha e eu venho até o eixo. Então, essa distância daqui do eixo até a pontinha, ela é menor. E também aqui quando está em extensão completa. Agora, quando está no meio do caminho, é a região maior, que eu consigo executar mais força com o meu bíceps. Mas aí você não pode pensar, ah, então eu vou fazer força só nesse meio do caminho, porque aí eu consigo gerar mais força. Não, porque funcionalmente a gente trabalha com extensão e flexão maior, né? Então a gente tem que pensar em todos os sentidos. Então aqui, para poder, um esqueminha para exemplificar o que eu falei. Tenho o cotovelo, tenho essa força, ou melhor, eu tenho essa distância perpendicular. Então aqui, ó, daqui até aqui. Eu desço reto, faço um ângulo de 90 graus. Então essa distância A é a que me importa, tá? E aí, ó, que interessante. Quando eu penso, por exemplo, na distância que o peso está do meu corpo, né? O quanto de torque que eu acabo executando. Dependendo, então, da força aplicada aqui. No caso, eu tenho um peso único de 5 quilos. Eu tenho meu músculo fazendo uma força para poder levantar, ou vamos pensar na parte estática, que vai ficar mais fácil. Estaticamente, quanto que eu tenho que fazer força aqui para poder fazer esse cálculo. Quanto de força eu executo em torque, né, para manter esse peso de maneira estática. Então, ó, como aqui é sempre 5 quilos, 5 quilos aqui em Newton dá 50 newtons, tá? Como eu tenho que calcular a quantidade de força que eu realizo aqui no torque, então eu vou calcular, então, a distância que o peso está da minha articulação. Então, aqui, ó, quando eu estou 90 graus, é a distância maior, né? Então, aqui, ó, 60 centímetros do meu corpo. Quando ele está um pouco mais para baixo, então aqui eu estou com 50 centímetros. E quando ele está lá em cima, lá, eu fiz mais a flexão, ele fica a 30 centímetros. O que isso quer dizer aqui em conta, para a gente entender um pouco? Como não tem diferença aqui do peso, o peso sempre é 5 quilos. A única coisa que está mudando aqui é a distância do meu corpo, né? O torque é dado em Newton-metro. O torque é dado em Newton-metro. Então, o que vocês vão começar a observar? Que quanto mais distante o peso que eu estou segurando na minha mão aqui fica do meu corpo, do meu eixo, maior a quantidade de torque realizado. Então, a 30 Newton-metro. Então, ou seja, para eu manter esse peso estático aqui, o meu deltoide tem que fazer uma força de 30 Newton-metro. Quando ele está um pouco mais próximo, ó, 25 Newton-metro. E quando ele está mais lá para cima, né, que ficou mais próximo ainda do corpo, eu tenho que pensar na distância perpendicular. Aí aqui, ó, 15 Newton-metro. Agora vocês vão começar a entender, de novo, quem vai para a academia e faz esse trabalho de flexão de ombro aí, por que tem gente que faz flexão de cotovelo quando faz esse movimento? A pessoa começa a aumentar o peso e faz flexão de cotovelo para poder realizar esse movimento. Porque isso é o famoso roubar, né? Porque a pessoa, quando ela faz a flexão do cotovelo, ela traz o peso mais próximo do corpo. E aí o que ela faz? Ela faz o músculo dela ter que fazer menos força. Então, se o objetivo dela é incentivar o corpo e aumentar peso, para que ela está colocando tanto peso e fazendo o movimento errado? A justificativa dela vai ser que, porque
eu preservo a articulação, sei lá Deus, cada um vai dar uma desculpa. Mas é que, na verdade, inconscientemente a pessoa faz aquilo, né? Ela tá roubando. Porque o certo é manter o cotovelo bem alinhadinho, né? E aí eu faço a extensão, porque quanto mais distante, mais força eu vou precisar realizar com o meu deltoide ali, por acaso, para fazer essa compensação. E aí, quando a pessoa deixa mais próximo do corpo, do eixo, mais fácil fica para o peso. Ou melhor, mais fácil fica para o músculo levantar aquele peso, tá? E aí tem que pensar, quando eu tenho trazendo agora para uma realidade, assim, né? Fisioterapeuta, ele tem pouco peso na clínica, ou vai fazer atendimento a domicílio. Aí o peso, às vezes, não é uma limitação. O que é limitação, muitas vezes, é o conhecimento biomecânico do fisioterapeuta para poder prescrever exercícios que aumentam ou não a dificuldade do indivíduo. Porque eu posso pensar em exercícios que facilitam um pouco, porque às vezes ele não tem condição de fazer aquele exercício naquela hora, ou eu tenho que pensar em exercícios que vão provocar, deixar mais difícil para ele, tá bom? Então, só de deixar o objeto mais longe do corpo fica mais fácil. Fazendo uma analogia mais fácil para vocês lembrarem aqui. Não sei se já tiveram ergonomia ou não. Por que que sempre na parte ergonômica eles falam para as pessoas deixarem os objetos, quando for carregar, junto ao corpo? Porque quanto mais distante do corpo ficar, maior a força eu tenho que realizar com o meu músculo, né? Então eu tenho que trazer próximo do meu corpo, que fica perto do eixo. Quanto mais perto do eixo, fica mais fácil eu realizar o movimento. Só que aí, de novo, no dia a dia é uma coisa, né? Eu pensar, eu tenho que agir com inteligência. No meu dia a dia, eu tenho que poupar energia para poder evitar lesão e evitar desgaste à toa. Então eu uso de maneira inteligente, eu trago o objeto próximo do meu corpo. Agora, quando eu quero trabalhar meu corpo, que é um movimento assim que eu estou provocando meu corpo mesmo, aí eu tenho que pensar como é que eu posso provocar ele mais, tá? Então tem que pensar nesse sentido. Aí a gente, vou dar mais 5 minutinhos aqui, tá, gente? A gente termina agora às 11h30. Só mais um pouquinho, a gente já para um pouquinho. Quando eu penso no trabalho muscular positivo, ou concêntrico, ou no excêntrico, o concêntrico quando a gente fala que tem um trabalho muscular positivo, né, que é o concêntrico, que é o torque muscular efetivo, e o movimento articular se processam na mesma direção. Ou seja, eu tenho aqui, ó, o peso está indo lá para baixo, certo? Pela força de gravidade e tal. O torque do meu braço está indo lá para cima. E quando eu faço um trabalho concêntrico, o que quer dizer? Que o movimento do meu braço está indo em direção ao torque realizado. Então, aqui no caso do bíceps, eu tenho um peso na minha mão, e aí quando eu puxo meu braço para cima, pelo torque, o braço vem para cima. E quando eu tenho um trabalho muscular negativo ou excêntrico, então, aqui é o mesmo esquema do de cima, né? O peso continua para baixo, o torque continua para cima, só que o torque realizado é menor do que o peso. E aí, então, meu braço faz um movimento excêntrico, tá? Então, é um outro conceito diferente do que eu normalmente usa-se em relação à parte concêntrica e excêntrica, relacionando o torque com o movimento, tá? Então, o torque sempre vai ser para o mesmo lado. Só que o movimento, quando ele acontece para o mesmo lado do torque, é um trabalho concêntrico, e quando ele é um trabalho que vai contrário ao torque realizado pelo músculo, ele é um trabalho excêntrico. E aí eu gosto de chamar a atenção para uma coisa, né? A gente aprende sempre, gente, no passo a passo. Então, eu aprendo na anatomia que quem faz a flexão do cotovelo é qual músculo? O bíceps. Beleza. E quem faz a extensão do cotovelo é qual músculo? O tríceps. Beleza, tudo bem, não tem nada de errado nisso. Só que quando a gente começa a aprofundar um pouco o conhecimento, o que eu tenho que lembrar? Tem que lembrar que existem os movimentos excêntricos. Então, excentricamente, o bíceps realiza o movimento de extensão do cotovelo. Então, eu tenho que pensar em como o corpo está posicionado, qual carga está no corpo, para poder saber como é que está sendo realizado aquele movimento. Porque senão, a gente vai agir de maneira errada, achando que quando eu faço uma contração excêntrica do bíceps, que seria na extensão, nesse caso, desse movimento que eu estou falando para vocês agora, eu ia acreditar que, de repente, quem está fazendo é o tríceps, e não continua sendo o bíceps. Então, tem que lembrar dessas coisinhas
que são muito importantes no trabalho da vida real depois, viu? Bom, agora eu vou só falar rapidão aqui, mas depois quando eu for voltar na próxima aula, eu falo para vocês de novo. Eu volto aqui no centro de massa, tá? Eu vou passar uns 2, 3 slides aqui falando bem rápido, depois eu volto nesse slide na próxima aula com vocês. Então, o centro de massa. O centro de massa é um ponto fictício a partir do qual se pode idealizar um sistema complexo, refletindo sua estrutura e forma. E o centro de massa é o ponto sobre o qual todas as partículas do corpo estão uniformemente distribuídas, sendo o ponto de equilíbrio do corpo. Esse ponto é o ponto de equilíbrio do corpo. Assim, o centro de massa pode ser definido como um ponto... eu acabei repetindo aqui, desculpa. Que a soma de todos os torques é igual a zero, tá? Que é o equilíbrio do corpo. E o vetor do peso corporal se origina em um ponto denominado centro de gravidade. E o centro de gravidade, normalmente é o centro de massa, é igual ao centro de massa, mas possui uma representação vertical devido à atuação da gravidade. Então, o centro de gravidade, ele sempre vai ter uma linha perpendicular que vai em direção ao solo, porque ele tem relação com a gravidade. E o centro de massa é de acordo com a massa do objeto. Então, toda vez que no esporte, por exemplo, quando a pessoa vai saltar sobre o objeto, ela tem que projetar o centro de massa dela sobre o alvo. Então, ela sempre tem que passar sobre o alvo. Aqui tem as técnicas, né, as mais antigas, de rolamento para salto em altura. O rolamento ventral, o tesoura, e hoje em dia, o que é o mais conhecido, esse Fosbury Flop. Tá? Então, toda vez a pessoa faz isso, ela vai aprendendo a projetar o centro de massa dela cada vez mais alto, para ultrapassar o objeto que ela quer ultrapassar. Bom, aqui são alguns exemplos práticos. Depois, quem quiser fazer em casa aí, ó, tem esse brinquedinho antigo pra caramba, que ele dá um exemplo que, às vezes, o centro de massa ele fica meio que fora do objeto, né? Eu tenho que controlar meu centro de massa para fazer os exercícios. E aqui com um garfo, você consegue trançar um garfo no outro. E aí você coloca um palitinho de dente, você consegue equilibrar ele numa garrafa. Por quê? O centro de massa dos dois garfos, ele fica fora do garfo aqui. É bem curioso isso aqui. E depois tem alguns exercícios que eu vou falar para vocês fazerem. Na próxima aula a gente volta aqui e a gente faz. Pra vocês entenderem um pouco melhor. Galera, vou deixar vocês perguntarem alguma coisa, se vocês quiserem. Então a gente finaliza por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo bem? Valeu, Braulio, Isabel, Sara, Mariana. Ô Jefferson, Alisson, você percebeu que o Jefferson tá aí, a GCL tá por aí? Eu vi a Jaciele, o Jefferson, tava dando aula na hora, aí não deu para falar com eles, não. Fico muito feliz. Eu já se mandei o convite, o Jefferson que mandou o convite para ele? Foi, eu postei no Instagram, ele falou assim, uai, onde que ele tá dando essa aula? É pós-graduação? Eu falei, não, é pra graduação, né? Eu falei, vamos você assistir. Bom É, demais. Viu, pessoal? O Jefferson, a Iguaçu, Jace e o Braulio são ex-alunos da UFJ. Aí cada um tá num canto do mundo. E o Braulio tá aqui na cidade, né? O Jefferson tá lá em Anápolis. E a Jaciele tá lá em... Como chama a cidade mesmo, Jace? Fui lá. Água Boa. água boa, Água né? Boa. Água boa. Bom demais, cidadezinha. É... Agora tá em Caiapônia? Bom demais. Pessoal, vou finalizar aqui então a gravação. E aí, depois, quem quiser ficar para bater um papo, alguma coisa, a gente conversa e a gente combina um outro dia. Convido vocês de novo, tudo bem? Obrigado por ter vocês aqui. E vamos conversando, vamos aprendendo, vamos estudando junto aí. Se tiver dúvida, vocês me mandam, nem se for no privado depois, tá? Preferencialmente manda no grupo, porque eu respondo para todo mundo lá. Beijão para todo mundo.